Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. E nesse vídeo eu estou trazendo de novo uma análise de uma empresa e com um relatório gratuito para vocês, feito por um analista CNPI. Essa é a única certificação do mercado que permite então fazer recomendação de investimentos. Então eu vou disponibilizar para vocês esse relatório totalmente gratuito. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o meu canal no Telegram e lá eu vou disponibilizar. O canal é totalmente gratuito também, é só entrar no grupo lá no Telegram e aí você vai poder então baixar, o documento vai estar lá. Então aproveitem essa oportunidade. E a empresa que eu vou trazer hoje para vocês aqui é a B3, que é então a própria Bolsa de Valores. Então vai ter um relatório gratuito para vocês aqui, uma análise feita por mim. Então se você tem interesse em aprender mais sobre investimentos, também tem interesse em entender melhor o negócio da B3, algumas vantagens, alguns números, já curta esse vídeo, assim o YouTube entende que você tem interesse nesse tipo de conteúdo. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho da notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. E sem enrolação, então vamos direto para o que interessa. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, eu já estou no site Status Invest, que eu costumo utilizar para analisar investimentos. E aqui, então, tá já a ação B3 do código B3SA3. É uma ação ordinária, então só tem o código com o final 3, não tem outro código. Atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, a ação está cotada a R$ 11,46 e ela está com dividend yield de 4,22%. Isso porque ela pagou nos últimos 12 meses 48 centavos por ação e, levando em consideração o preço atual, dá esse dividend yield aqui. Então vamos olhar a cotação para um período maior aqui em 5 anos. Vamos aumentar um pouco mais esse período aqui. Eu não lembro exatamente quando a B3 entrou na Bolsa de Valores, mas acho que foi lá por 2007. Vamos colocar aqui então 2003 para pegar então todos os anos desde que ela fez o IPO na Bolsa, e foi bem em 2007 aqui. Foi então lá no mês de dezembro de 2007 que ela fez o IPO. Naquela época ela saiu a R$ 4,50. Teve um período de queda aqui, ficou oscilando um bom tempo abaixo desse valor. Mas depois disso, então, ela começou a subir bastante, teve uma grande valorização, chegando aqui, então, em 2020 a quase R$ 20. E depois disso, então, teve uma boa queda de novo e está oscilando, então, na faixa dos R$ 10, um pouco mais do que isso. Então, é uma empresa que teve uma boa valorização para quem investiu no longo prazo, segurou ela por 15 anos aqui, teria um bom retorno sobre investimento, atualmente teria mais do que o dobro do que investiu. Isso sem considerar todos os dividendos que ela pagou. Então, a empresa do novo mercado, ela tem tag along de 100%, liquidez média diária de quase R$500 bilhão, então uma empresa que você nunca vai ter problema com liquidez. E aqui então o indicador. Eu gosto sempre de olhar para o histórico, então eu vou clicar aqui no dividend yield. Atualmente ela está em 4,22%, mas a média é de 4,62%, olhando aqui desde 2016. Então todos esses anos aqui que ela pagou, dá essa média maior do que ela está atualmente, só que tem aqui 2021, que foi de 15,28%, bem acima da média, o que distorce essa média. Então, se você desconsiderar aqui, atualmente, então, ela está no maior dividend yield. Então, ela não é uma das maiores pagadoras de dividendos. Ela tem aí uma média de pagar em torno de 2%, 3%, um pouco mais do que isso. E só em 2021, então, que houve uma distorção, um pagamento muito acima disso. Mas é uma empresa que está sempre entregando algum dividendo para os investidores. Então, vamos fechar aqui. O PL da empresa não é um dos mais baixos, atualmente então está em 16,2, e se você olhar a média em 22,23. Desde 2011 aqui é possível ver que ela teve momentos inclusive acima do que está atualmente e abaixo, como aqui em 2015 quando chegou abaixo de 9, que mostrava então ser uma oportunidade bem grande, estava bastante descontada, e daí ela teve então depois disso grandes valorizações e voltou a cair, mas não é um PL tão interessante. Eu acho que empresas abaixo de 10 são empresas então que estão com um indicador bem interessante. É claro que você tem que fazer muito mais análise, não pode olhar só para um indicador para dizer que a empresa está barata. Mas isso aqui já é um ponto que mostra que a B3 não costuma ser negociada a múltiplos tão baixos. É claro que é uma empresa então bastante visada, bastante conhecida na bolsa, porque inclusive ela é a própria Bolsa de Valores. Os indicadores de endividamento aqui são muito bons. Aqui dívida líquida são tudo indicadores negativos, o que mostra que a empresa tem mais caixa do que tem de dívida. Liquidez corrente acima de 1,
1, então é uma empresa que tem o suficiente para pagar todas as dívidas de curto prazo, muito importante. Margens altíssimas, ROI bem interessante, acima de 20%. ROI se dá uma boa diferença aqui, então não é uma empresa que está sendo tão eficiente assim. Quanto mais próximo o ROI for do ROI, mais eficiente a empresa é. Os indicadores aqui de crescimento de receita e lucro bem alto, então é uma empresa que vem crescendo bastante nessa comparação de 5 anos aqui. Olhando aqui para os dividendos, vamos colocar aqui no máximo, é uma empresa que paga com bastante consistência, costuma pagar dividendos. Vamos puxar aqui só para 5 anos para nós conseguir ver um pouquinho mais quais os meses que ela costuma pagar. Então aqui em 2019 foi março, depois foi junho, depois foi julho, depois foi setembro, depois foi setembro de novo e dezembro. Aqui dezembro, então em 2020 foi em março, foi aqui tudo março, junho, setembro, setembro também e dezembro. Então é uma empresa que costuma pagar nos meses de março, junho, setembro e dezembro, o que mostra que é uma empresa que paga trimestralmente. Então isso aqui é bem interessante também de vocês verem para vocês entenderem a empresa. Então é uma empresa que tem uma boa consistência no pagamento de dividendos, muito interessante para quem busca receber dividendos. Isso aqui é interessante de perceber. O payout aqui da empresa, vamos puxar para o máximo aqui, e aqui então dá para ver que a partir de 2016 ela começou a distribuir dividendos e ela pagou então uma média aqui de 87,47%, então ela distribui boa parte do lucro dela. Isso é um ponto que tem que olhar também. E em 2019, 2020, inclusive, ela distribuiu acima do lucro. Então também tem que prestar atenção nisso. Mas nos outros anos foi abaixo. E aí você pode então ver que, sem considerar esses 2 anos muito fora da realidade, ela está distribuindo aí na faixa de 70%, talvez um pouco mais. Então é uma empresa que é boa, que paga muito dividendo do lucro que ela consegue gerar. E isso gera então muito valor para os acionistas. Então esse é um ponto da atenção. Aqui, como vocês podem ver, a empresa tem um valor de mercado de quase 70 bilhões de reais no dia que eu estou gravando esse vídeo. Então ela pertence ao novo mercado, ela tem um free float de 96,77%, então quase todas as ações estão disponíveis no mercado, o que mostra que é uma empresa que não tem um controlador, mas sim que é um negócio onde tem vários investidores grandes que ajudam a controlar a empresa para ajudar no rumo dela. É uma empresa então no setor de financeiro, no segmento desses serviços financeiros diversos, justamente é a Bolsa de Valores brasileira. Então aqui, como diz, B3 SA, Brasil Bolsa Balcão. Essa é a empresa. Aqui então vocês podem olhar um pouco da história da B3 para vocês entenderem um pouco mais sobre ela. Aqui embaixo então eu gosto de olhar para a DRE. Então vamos colocar aqui no máximo. E eu gosto de empresas que tenham isso aqui sempre crescente. Então em 2008 a empresa tinha um lucro líquido de 645 milhões de reais e uma receita de 1,6 bilhão de reais. E aí, como vocês podem ver, praticamente foi crescendo ano após ano esses resultados. Teve algumas pequenas oscilações aqui, mas praticamente todos os anos crescendo esses resultados para chegar então agora em 2021 a 4,7 bilhões de lucro líquido e mais de 10 bilhões de receita líquida. Então dá uma diferença muito grande aqui, olhando em 2008 para agora. Teve um crescimento muito forte e aqui é muito simples de entender. A bolsa ela cresceu muito, veio muitos investidores novos. Eu, por exemplo, quando entrei na Bolsa de Valores tinha 600 e poucos mil investidores. Hoje, se eu não me engano, passa de 5 milhões. Então praticamente aumentou 10 vezes desde que eu comecei a investir na bolsa. E aí entra muito mais receita para a empresa, ela lança mais produtos que ela pode rentabilizar. Isso faz com que ela aumente os resultados. Então é muito simples de entender. Quanto mais pessoas investirem, mais resultado a empresa vai dar. Se as pessoas começam a sair da bolsa, a tendência é que os resultados comecem a diminuir. Então agora eu quero trazer aqui uns detalhes do relatório. Então aqui, como vocês podem ver, o relatório feito pelo analista, que está disponível gratuitamente para vocês no canal do Telegram. Então quais são os pontos fortes da empresa? Monopólio no mercado brasileiro, ela é a única bolsa de valores de balcão do Brasil. Tendência de crescimento para o setor, o número de investidores, pessoas físicas no Brasil ainda é muito baixo e vem crescendo muito nos últimos anos. Se você for ver, então, são mais de 5 milhões de investidores para mais de 200 milhões de habitantes, então é uma parte bem pequena ainda que investe. Negócio rentável, margens de lucratividade elevadas, devido à baixa necessidade de uso de capital para operacionalidade da empresa. Dívida líquida negativa, possui mais caixa do que dívida. Eu mostrei isso para vocês também. Quais os riscos? Ameaça da concorrência. A entrada de concorrentes no setor pode afetar os negócios e os resultados da companhia. No caso, então, de surgir uma nova bolsa de valores, afetaria bastante a empresa. Já houve rumores, mas até o momento não surgiu nada, então é só especulação. Risco cibernético. A companhia pode sofrer ataques cibernéticos que afetam
afetem sua operacionalidade, seus resultados. Isso realmente pode acontecer, já que praticamente tudo hoje em dia é online, todas as operações em bolsa de valores são online. Risco macroeconômico, um cenário econômico, político e social que seja desfavorável para investimento poderá afetar os resultados da companhia. Justamente, se diminui o número de investidores, a tendência é que afete muito os resultados da empresa. Então, um cenário econômico, político e social que seja desfavorável aos investimentos na bolsa vai ser desfavorável à empresa. Então, olhando aqui alguns dados, aqui então explica sobre o mercado de capitais para entender então o crescimento. Inclusive aqui o número de investidores, mais de 3,8 milhões em junho de 2021, então depois disso já cresceu muito mais do que isso. Inclusive aqui diz que em 2022 chegou a 4,6 milhões de CPFs, e se eu não me engano já passou de 5 milhões. Aqui então mostra os investimentos dos brasileiros, que ainda tem muitos brasileiros ainda investem na poupança, então tem muito ainda que pode crescer e dinheiro que pode entrar na bolsa de valores. Tem a história aqui da companhia explicando mais sobre ela, potencial de crescimento futuro, então a população total de 214 milhões, inclusive eu acho que já é maior do que isso. 169 milhões é uma população então bancarizada, que representa então 79% da população, que tem então 978 bilhões de reais alocado em poupança, tem 12,7 milhões que são investidores em renda fixa, o que só dá 6%, investidores em equities é 2%, 4,6 milhões, atualmente já está passando de 5%, então ainda tem muito potencial para poder crescer. Endividamento aqui dela é bem tranquilo, como vocês podem ver, curto prazo é só 1,8 bilhões e de longo prazo 10,5 bilhões. Então a maioria das dívidas aqui é de longo prazo, o que é muito tranquilo para a empresa, para ela não ter problemas de endividamento. Aqui então mostra sobre dividendos por ação que foi distribuído. Então em 2017 foram 15 centavos por ação, 2018 23, 2019 38, 2020 71 centavos, 2021 97 centavos e 2022 48 centavos. Eu não sei se aqui 2022 já está o valor total do ano, porque a empresa ainda não apresentou os resultados do quarto trimestre, então não sei se está todos os resultados de 2022 aqui. Mas se você olhar para os outros anos, cada ano crescendo esses dividendos distribuídos. Aqui então mostra sobre a composição acionária da companhia para vocês entenderem aonde que está diversificado os investidores, quem que tem mais percentual aqui, quem que comanda mais a empresa. Aqui então explica um pouco mais sobre o modelo de negócios dela, isso é muito interessante para vocês entenderem como que a empresa funciona exatamente, a composição da receita da empresa. Então, como vocês podem ver, 47% vem da listagem de ações e instrumentos de renda variável, então é quase a metade. Aqui vocês podem ver todas essas informações. Aqui captação das empresas brasileiras na bolsa, isso aqui também é muito importante. Quanto mais empresas entram na bolsa, as empresas precisam pagar para a bolsa de valores, para a B3 no caso, e aí ela vai estar rentabilizando com isso. Então isso também é muito interessante para a bolsa de valores. Quanto mais empresas fazendo IPO, melhor. Então, aqui tem muita informação. E aqui embaixo então vocês podem ver que tem as projeções feitas para a empresa pelo analista CNPI. Aqui vocês podem dar uma olhada para ver então se a empresa tá barata, tá cara, ou se tá num preço justo. Aqui tem todas as informações para vocês conseguir entender isso. Então, se vocês querem baixar o relatório, é só entrar lá no grupo no Telegram, baixa lá. Pode ficar lá no grupo porque eu sempre estou trazendo conteúdo lá, vou trazer outros relatórios gratuitos, outras informações importantes, então já fica lá no grupo para poder aproveitar todo esse conteúdo gratuito. E se ficou então com qualquer dúvida ou você quer entender um pouco mais sobre a empresa, pode comentar aqui embaixo, eu estou disponível para ajudar vocês. E depois então de todas essas informações, se você ainda não me conhecia, eu sou Júnior Rafael, sou o criador do canal Lucrando com a Bolsa. Aqui eu falo então sobre finanças e investimentos e trago também um pouco sobre renda extra com milhas aéreas, que é justamente então para as pessoas conseguirem então juntar um dinheiro para poder investir mais na bolsa de valores. Então tenho certeza que esse conteúdo aqui vai ajudar vocês. Então já curte o vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa então o sininho de notificação, que assim o YouTube ele vai te avisar toda vez que sai um vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!